E fala galerinha do YouTube, mais uma vez aparecendo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou estar compartilhando o processo desse desenho aqui do Homem de Ferro. Tá até aqui na parede, ó. Vai estar aparecendo aqui também com a magia da edição. Eu vou estar compartilhando com vocês o processo desse desenho, especificamente a parte da região da testa dele. É um efeito cromado, né? É um efeito que muitas pessoas têm dificuldade em fazer. Eu vou estar compartilhando com vocês. Então, vem comigo. Iniciando aqui o preenchimento, a nossa cor base, né? Estou usando o marrom da Supersoft. Vou fazer toda essa parte aqui com o marrom. Então eu vou preenchendo aqui de uma forma que fique uniforme. Vou fazendo todas as manchas, visto na referência. Lembrando que esse marrom, ele é um marrom escuro. Ele não é aquele marrom convencional não, tipo um marrom café. Ele é o marrom escuro aí da caixinha de 12 cores, tons de pele da Supersoft. Ele também vem na caixa de 24 cores, 50 cores e assim por diante. E aqui eu vou preenchendo toda essa parte, fazendo movimentos mais curtos, né? Nada de movimentos exagerados. Eu preciso de um preenchimento bastante eficaz. Não pode ser aquele preenchimento todo espalhadão, entendeu? Primeiro aqui, eu estou preparando a base para vir depois com o vermelho por cima. Isso é muito importante na pintura. Você tirar o branco do papel, você preparar a sua folha com a primeira camada para depois aplicar outras camadas por cima. E aqui eu dou sequência na camada. Vou fazendo todo o volume, sombra, degradê com esse lápis. Eu já vou deixando preparado para quando eu vier com as outras cores, né? Ficar uma coisa assim mais bonita de se ver. A forma como eu faço essa coloração também é muito importante. Eu preciso fazer movimentos mais curtos, não pode ser aqueles movimentos espalhados. Eu preciso fazer movimentos circulares. Isso tudo vai influenciar na pintura ao decorrer do desenho, entendeu? Se você fazer uma camada ruim, a sua próxima camada ou a camada final também não vai ficar uma coloração tão legal assim. Então capricha na primeira camada. Aqui, já iniciando a segunda camada, estou utilizando o lápis vermelho da Polychromos. Estou utilizando também o lápis cor vinho, vermelho vinho da Ecolapis Faber-Castell, aquela linha escolar mesmo. E estou intercalando ele. A sequência de cores para fazer uma sombra no vermelho é basicamente o que? O marrom, o vermelho vinho e o vermelho assim mais claro. Então não tem tanto segredo assim. A cor vermelha que eu vou passar por cima do marrom vai ser meio que a segunda camada para chapar a coloração. Como aqui é um efeito metálico, né? Um efeito metálico no vermelho, não vai ter tanta nuance de cores assim nessa parte aqui que eu estou fazendo. Mais para cima vai ter alguns reflexos de cores, né? Tipo, por exemplo, quando o céu azul reflete numa superfície que é metálica, vermelha, dá uma sensação de roxo. Então no decorrer do desenho você vai ver eu também aplicando aí o violeta, o roxo e etc. Aqui eu também estou utilizando o vermelho da Supersoft. Quanto mais tom de vermelho você tiver visto na referência, melhor. Vai fazer o seu desenho ficar mais bonito ainda. Gosto bastante também de utilizar o rosa claro e o tom de pele, né? Estou utilizando aqui o rosa da Polychromos. Estou fazendo algumas sobreposições, algumas manchinhas, sobrepondo a camada, para dar uma sensação assim de reflexo, tá batendo uma luz ali e etc. Aí eu venho realçando aqui nessa outra parte, né? O vermelho. Vou fazer um degradê para dar a sensação assim de volume, né? De que a superfície metálica tá vindo para frente. Esse lápis aqui, ele é um vermelho da Giotto. O tom desse vermelho é um vermelho mais claro. Então eu achei interessante utilizar nesse desenho. É interessante ressaltar também que quando a gente está fazendo um desenho como este, que tem bastante nuance, é bom a gente identificar algumas cores. Por exemplo, você percebe que nesse momento eu estou utilizando o violeta, né? Para dar uma sensação assim de roxo. Então a gente não vai usar especificamente apenas o vermelho. A gente vai utilizar o roxo, vai utilizar o rosa claro, para dar nuances de reflexo, de brilho, de profundidade, de escuridão. Então é interessante a gente observar a imagem como um todo.
não só o que está ao nosso alcance, porque muitas pessoas olham para o desenho e enxergam só o vermelho. Então é interessante a gente pôr isso em pauta. Nessa parte aqui de cima é uma parte onde está batendo mais luz, né? Mais reflexo. Então a gente precisa retratar isso de acordo com a gente vê na referência. Então ali eu já fiz uma camada com vermelho vinho. Vou estar fazendo uma base aqui, né? Para preparar para as próximas camadas, as próximas cores a seguir. Vou utilizar também o violeta para dar uma nuancezinha, né? De meio que roxo, né? E também vou utilizar o rosa claro da Polychromos para dar uma chapada nessa coloração. E também vou estar utilizando o azul. O azul também vai ser muito importante. Como eu disse, quando bate uma luz numa superfície que é vermelha, tipo uma superfície metálica vermelha, dá uma nuance assim de roxo, entendeu? Vem aquela sensação de roxo. Então a gente usa o violeta, porque se a gente usasse o roxo, ficaria muito chamativo. E não é isso que a gente quer suavidade. Aqui eu utilizo também o azul e vou intercalando. Vou fazendo passagem de tons, vou fazendo ali degradês, entendeu? Dando a sensação assim de volume. A gente também não quer uma coloração chapada. A gente precisa de uma coloração mais suave e dando a sensação de que a testa dele é como se fosse uma esfera, sabe? Não uma esfera de fato, porque uma esfera é completamente redonda, mas uma superfície meio que curvada. Aplico ali também o branco para dar uma mesclada nas cores, deixando mais uniforme. Volto também com o rosa claro e com o violeta, sempre retocando, fazendo as passagens de tons. Muito importante também voltar com o vermelho, de acordo visto na referência, né? Isso é muito importante, você observar sua referência e retratando de acordo. E para isso a gente precisa e necessita de trabalhar com camadas. Nessa parte esquerda tem meio que uma luz branca. Essa luz é bastante forte, então por cima dela a gente não vai pintar. Porém, a gente precisa deixar de uma forma mais natural, né? Como se a luz estivesse batendo e se expandindo. E aqui sempre a gente vai retocando e deixando a coloração mais chamativa. Eu gostei bastante de utilizar o lápis vermelho da Polychromos, porque ele é um vermelho bastante forte comparado a alguns lápis da linha Eco, né? Por exemplo, o vermelho Eco não é tão forte como o vermelho da Polychromos. Então eu utilizei ele bastante e gostei muito. Esse lápis da Giotto também, o vermelho da Giotto, né? Ele também foi bastante importante nesse desenho, porque a tonalidade vermelha dele não é uma tonalidade assim muito forte, não é um vermelho muito forte. É um vermelho um pouco mais claro. Então a gente precisa de cores que intercalem e quebre esse padrão. Por exemplo, um vermelho escuro, um vermelho meio termo e um vermelho mais claro. Então nesse desenho foi muito importante essa tonalidade. E nessa parte clara, para você trazer uma sensação de reflexo, quais as cores que você deve utilizar? Você pode fazer uma base com o vermelho e depois por cima do vermelho você pode estar utilizando o rosa claro aí. Pode ser qualquer rosa claro, ou até mesmo areia, dependendo da tonalidade vista na referência. Outro ponto também bastante importante é você ressaltar as partes que tenha brilho. Então, ao finalizar todas as camadas nesse desenho, eu venho com a borracha elétrica fazendo todo o processo ali de brilho, né? Visto na referência. É interessante também você conhecer o seu material, marcas de lápis, materiais que vai te possibilitar trazer essa sensação de nuance e também um nível de detalhamento, por exemplo, a borracha elétrica. Então isso é muito importante. Para você que chegou até aqui, não se esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal, que é muito importante pra gente. Então é isso, nos vemos em um próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis e fui!